Bom, começando mais uma mesa, nessa tarde de terça-feira. Tema da mesa é Filosofia Inconsciente e Desejo. Quero lembrar, aliás, queria lembrar isso com a sala mais cheia, né? Mas que nós vamos... Daqui a pouco eu lembro com a sala mais cheia isso, sobre detalhes, só para lembrar que Indianara Siqueira confirmou a presença na mesa de hoje à noite, né? Na mesa do Coletivo 28 de Maio, tá? Eu vou dar mais detalhes mais tarde, mas vamos ficar aqui nessa mesa por enquanto. Filosofia Inconsciente e Desejo. Vamos ter a apresentação do Felipe Shimabukuro, da USP, com o tema A Psicanálise Inconsciente em Lawrence. Juan Salazar, da Universidade Federal do ABC, A Sublimação é Anal. E Sabrina Batista Andrade, da PUC de São Paulo, Um Instrumento Filosofante Não Codificado. Então é isso, pessoal. A bola está com vocês aí. A gente podia fazer aqui... a gente vai regulada por aqui. Vai lá, vamos embora. Vamos lá, pode começar. Bom, tá dando para ouvir bem o microfone? Boa noite, pessoal. Eu estou muito empolgado de estar aqui na UERJ, a primeira vez que eu venho aqui na UERJ. E queria agradecer inicialmente a todas as pessoas que estavam envolvidas na organização do evento, né, para tornar ele possível. Então, primeiro agradecimento à organização do evento, né? E é uma grande alegria estar aqui. É a segunda vez que eu venho para o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu vi foi em 2001 com a Gaviões da Fiel Torcida do Corinthians, com mais ou menos mais de 150 busões pegando a estrada. A gente chegou na Avenida Brasil, os caras receberam a gente com um tiro, e aí a gente teve que pular no meio do busão, assim. Foi a primeira experiência que eu tive do Rio de Janeiro. Experiência bem real, né? Foi a pseudo título mundial do Corinthians, né? Porque foi contra o Vasco, 2001. E agora é a segunda vez que eu estou vindo, mas aquela vez eu não tive tempo para poder conhecer um pouco a cidade, visitar. Então é uma grande empolgação. Na verdade é um pretexto, né? Estar aqui para poder passear pelo Rio de Janeiro. Bom, meu nome é Felipe Shimabukuro, né? Atualmente eu sou bolsista de pós-doutorado em filosofia pela FAPESP, no Departamento de Filosofia da USP. E hoje eu vou falar um pouco sobre um livro do autor que é importante assim, para o Deleuze-Guattari, que é citado principalmente no Anti-Édipo, mas também o Deleuze escreveu um texto sobre ele em Crítica e Clínica, que é o D.H. Lawrence, né? Então, em 1921... o Lawrence ele escreveu um texto que chama-se Psicanálise e o Inconsciente, né? É de 21, então é 51 anos antes da publicação do Anti-Édipo. Então eu queria falar algumas coisas sobre esse livro. Antes de entrar no livro propriamente dito, eu queria ter duas partes anteriores. A primeira é a relação entre o campo psi e o campo da arte, assim, né? Eu falo campo psi porque ele engloba a psiquiatria, né, a psicologia e a psicanálise. E o campo da arte, aqui geralmente é mais a literatura e a poesia, mas a gente pode pensar também em outros campos, né? Porque eu fui percebendo, assim, ao longo da pesquisa, das leituras e tal, que tem uma ideia, assim, que ela não é uma ideia que aparece de forma isolada, digamos, em um autor, mas que ela parece estar presente assim uma diversidade de psis, digamos, distintos, de escolas distintas. E eu peguei algumas citações só para dar uma ideia. Assim, eu poderia trazer outras citações, mas vou me limitar um pouco, algumas poucas citações, para dar para vocês uma ideia mais concreta do que... Porque a ideia, mais ou menos, assim, das minhas palavras, é a ideia de que o poeta, ou o escritor, ou o artista... ele seria um visionário, um precursor que ele percebe antes dos psis as questões sociais, políticas, psicológicas,
Então, eles seriam uma espécie de precursor ou antecipador. Por exemplo, o Freud, no texto Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele fala o seguinte: o quão difícil é para o psicanalista descobrir algo novo que um poeta já não soubesse antes dele, né? Então, ele reconhece, né, que muitas das coisas que ele fala já tinham sido antecipadas por poetas, e que os poetas eles costumam ver antes dos psis, né, certas questões. E nessa mesma linha, no texto O Delírio e os Sonhos, na gradiva de W. Jensen, o Freud fala, eu cito ele: ouvimos dizer que o poeta deve evitar o contato com a psiquiatria, deixando para os médicos a descrição dos estados patológicos da alma. Na realidade, nenhum poeta de verdade nunca respeitou essa regra. A descrição da vida psíquica humana é, de fato, o seu campo mais próprio. Ele sempre foi o precursor da ciência e, portanto, da psicologia científica também. Então, essas duas passagens do Freud mostram muito claramente, né, assim, que os escritores, os poetas, eles antecipam, e a gente pode até lembrar do o poeta francês Arthur Rimbaud, num texto, nas cartas, né, ditas do vidente ou do visionário. A tradução ela pode variar um pouco. E ela tem uma carta que é muito famosa assim, nos meios psis, que é uma carta de 13 de maio de 1871, que ele escreve para o Georges Isambard, e que está aquela famosa frase, né, do Rimbaud: o eu é um outro. E ele fala assim, né, eu cito Rimbaud: quero ser poeta e estou trabalhando para me tornar vidente ou visionário. Em francês é voyant. Então você vê que tem essa coisa de ver antes, né? O vidente, o visionário, ele vê antes das outras pessoas. Ainda no campo da psicanálise, por exemplo, Lacan, no escrito Homenagem a Marguerite Duras, que está nos outros escritos, o Lacan ele diz o seguinte, eu cito Lacan: a única vantagem que um psicanalista tem o direito de reivindicar de sua posição é se lembrar com Freud que o artista sempre o antecedeu em sua matéria e que ele não precisa, portanto, dar uma de psicólogo lá onde o artista abriu o caminho para ele, né? Então, lógico, o Lacan está se baseando no Freud, mas a ideia é muito parecida com as duas primeiras ideias. E o Guattari já num campo mais assim, não é totalmente psicanalista, é esquizoanálise, psicanálise, né? Ele diz algo também muito parecido em Micropolíticas. Ele, duas passagens que eu peguei para ilustrar essa ideia, ele fala o seguinte: a meu ver, é óbvio que os maiores psicanalistas não são nem Freud, nem Lacan, nem Jung, nem qualquer um desse tipo, mas pessoas como Proust, Kafka ou Lautréamont. E mais para frente um pouco, ele fala mais ou menos a mesma ideia, o Guattari fala: para mim, os analistas são pessoas como Lautréamont, Kafka, Artaud, Joyce, Proust e Borges. Então você vê que ele considera os escritores mais analistas que os próprios analistas, o Félix Guattari. E essa ideia a gente vai encontrar também, por exemplo, na antipsiquiatria inglesa, o David Cooper, né, junto com o Ronald Lang, são os dois maiores expoentes da antipsiquiatria inglesa, né, que tinha muita interação com o que acontecia na França. O Cooper, ele fala no texto Psiquiatria e Antipsiquiatria, ele fala assim: o Artaud tinha mais coisas relevantes a dizer sobre a loucura do que todos os manuais de psiquiatria. Ou seja, se você é psiquiatra, é melhor ler Artaud do que manual de psiquiatria, você vai aprender mais coisa. Essa é a ideia do Cooper. E uma pessoa que fez uma prática psiquiátrica das mais brilhantes, fabulosas, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Anísia da Silveira, ela fala no texto dela sobre o Jung, Vida e Obra. A Anísia, ela fala o seguinte: seria muito vantajoso que o estudante trocasse vários de seus manuais de psicologia, por exemplo, pela busca do tempo perdido de Proust. Então você vê que, bom, eu peguei Freud, Lacan, Guattari, Nise, Cooper. Você vê que é uma ideia que circulava entre eles, de que os artistas, embora eles não sejam profissionais oficiais do campo da saúde emocional, eles entendem essas questões, a relação com a política, com a arte, de uma forma a antecipar as formulações dos próprios psis, né?
Então, essa é a primeira ideia, assim, porque eu tinha que inventar um título por causa do o tema é arte política, né? Então, o interesse do texto do Lawrence é por causa dessa ideia de que, quando a gente lê os escritores, a gente pode descobrir muitas coisas que a gente não descobre no campo da ciência, psicologia, psiquiatria ou psicanálise, né? Então, essa é a primeira ideia que eu acho que é importante. A segunda ideia que, antes de falar do texto do Lawrence, para poder meio que introduzir a ele, é que, embora eu faça uma pesquisa num departamento de filosofia, eu não tenho uma preocupação exclusivamente conceitual na minha pesquisa, mas eu tenho preocupações práticas de ordem clínico-política, digamos. Por quê? Porque o título, digamos, oficial da pesquisa que eu me inscrevi, me matriculei na faculdade, é O Conceito de Inconsciente em Deleuze e Guattari, um debate com a psicanálise, né? Porque o objetivo assim, que eu gostaria de realizar com a pesquisa era basicamente o seguinte: são 3, digamos, momentos. O primeiro momento é tentar traçar distinções precisas e mais claras possíveis entre o conceito psicanalítico e o conceito esquizoanalítico de inconsciente. Então, essa é a primeira parte mais conceitual, digamos, quais são as principais diferenças entre um e outro. E a parte mais prática seria tentar entender quais são as implicações clínicas de técnica terapêutica e políticas dessa distinção entre 2 modelos, digamos, de inconsciente. Por que essa pesquisa, assim, para mim, ela despertou minha curiosidade, meu desejo de ler e ir atrás dessas informações? Porque, por exemplo, o ano passado, na França, foi publicado um texto chamado Triálogos, Exercícios de Esquizoanálise, que é uma conversa do Félix Guattari com o Jean-Claude Pollack, que é o psicanalista e psiquiatra, e a Danielle Sivadon, que também era psicanalista e psiquiatra, mas que já morreu. E nesse texto, eu fiz a tradução dele, provavelmente vai sair o ano que vem pela N-1. O Jean-Claude Pollack, ele fala, logo no prefácio, ele fala assim: Félix Guattari escreveu muito pouco sobre sua atividade clínica. E também num vídeo que o Jean-Claude Pollack está conversando com outras pessoas, ele fala que mesmo ele conhecendo o Guattari, sendo amigo do Guattari, atendendo pacientes que o Guattari às vezes encaminhava para ele não sabia muito bem era um mistério, como é que o Guattari trabalha, né? Porque geralmente no início a esquizoanálise era o Guattari, a prática do Guattari, clínica em Laborde, mas ele também tinha uma prática clínica de consultório em Paris. E depois, se eu tiver tempo, eu vou contar 2 anedotas sobre a prática clínica do Guattari, que nunca foi publicado, porque eu tomei conhecimento disso através de conversas. Então, a minha tentativa é tentar entender, do ponto de vista da técnica terapêutica, quais são o que distingue uma pessoa falar que ela é psicanalista, que ela trabalha com uma clínica psicanalítica, e o que distingue uma pessoa que se auto-intitula esquizoanalista. Qual é a diferença técnica que eu queria entender, porque conversando muitas vezes com as pessoas, parece que eu tenho a impressão que muita gente fala que é esquizoanalista, mas usa uma técnica clássica de psicanálise, associação livre, interpretação dos sonhos, atos falhos, xistes, sintomas, e eu fico perguntando, mas qual que é a diferença? Eu não sei ainda muito bem, eu estou pesquisando para tentar saber isso, né? E eu estava, então, relendo todos os textos mais clínicos, digamos, do Guattari, principalmente, do Deleuze também, mas menos do Deleuze, porque ele não era um clínico no sentido mais tradicional da palavra. E eu me confrontei com uma passagem do Antiedio, que me ajudou bastante assim, a ter uma ideia um pouco mais concreta, né, do que seria uma prática esquizoanalítica. A citação é a seguinte: o Deleuze e Guattari fala... Reich, né, o Wilhelm Reich, da Revolução Sexual, Reich pressente um princípio fundamental da esquizoanálise ao dizer que a destruição das resistências não deve esperar a descoberta do material, mas é por uma razão ainda mais radical do que ele pensava. É que não existe material inconsciente, por isso a esquizoanálise nada tem a interpretar. Só existem resistências e depois máquinas desejantes. O Édipo é uma resistência. Fim da citação. Então,
baseado nessa citação do Antiédipo, o que eles estão querendo dizer é que a esquizoanálise seria uma espécie de análise do caráter reichiana sem o trabalho de interpretação edipiano do passado, da infância. Então, para entender melhor assim, o que seria a prática, o que eles estão falando aqui, porque o Reich ele é talvez o psicanalista mais importante do Antiédipo. Assim, geralmente ele é evocado para opor a outros analistas, etc. Então, nesse sentido, para tentar entender um pouco melhor essas questões de atendimento clínico terapêutico, eu fui reler e ler de modo sistemático todos os textos reichianos da época da análise do caráter, né? Porque o Reich, ele começou o primeiro atendimento dele clínico foi em 1919 e em 1934 ele foi expulso da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional, porque ele era taxado de esquizofrênico e comunista. Dentro da Associação Psicanalítica, ele foi expulso do Partido Comunista Alemão, taxado de freudiano antirrevolucionário. Então você vê a situação do Reich, né? Ele estava numa situação complicada, porque ele tentava articular Freud e Marx, e os freudianos não aceitavam isso, e nem os marxistas, né? Então, ele morreu nos Estados Unidos condenado por causa dos experimentos que ele fazia com a energia orgônica, ele chamava, que era a libido, que existia não só no nosso corpo, mas também na atmosfera, na realidade. E esse foi uma das razões pelas quais ele recebeu o diagnóstico de esquizofrênico, tanto o primeiro foi o Sandor Radó, né, que foi o terceiro analista do Reich, e também do Otto Fenichel e do Paul Federn, que são psicanalistas talvez menos conhecidos assim do grande público. E então eu recebi esse diagnóstico. Então eu queria só falar rapidamente da análise do caráter do Reichiana, porque ela permite entender o aspecto talvez da esquizoanálise, ou talvez seja um delírio meu, mas isso não tem muita importância. E só para falar rapidamente, quanto tempo eu tenho aí? Ixi, 5 minutos, não vou nem conseguir falar do Lorenz. Porque, na verdade, assim, eu vou pular, assim, eu queria falar dos 3 momentos da técnica psicanalítica no Freud, que primeiro é a catarse, a hipnose, então ele hipnotizava os pacientes para eles poderem se lembrar das situações traumáticas esquecidas e para poder pôr para fora as emoções associadas às lembranças esquecidas para poder eliminar os sintomas histéricos. E aí, logo depois, ele muda, então, essa técnica para a técnica propriamente psicanalítica da associação livre e da interpretação do que o Lacan chama de formações do inconsciente, né, os sonhos, atos falhos, etc. E tem o terceiro momento da clínica freudiana, que ele vê os limites da associação livre, que ele vai partir para a análise da transferência e da resistência, e aí que entra o Reich, porque o Freud e os outros psicanalistas tinham desenvolvido amplamente como você maneja a associação livre e a interpretação na técnica, a parte mais cognitiva e interpretativa. Só que eles não tinham uma análise sistemática de como você procede na análise da transferência e da resistência. E o Reich, a análise do caráter, é uma forma de sistematizar esse tipo de análise, que é mais ou menos o seguinte, assim, ele vai amplificar a noção de inconsciente psicanalítica. Por quê? Porque o Freud, por exemplo, em 1915, no texto O Artigo Inconsciente, ele fala que o inconsciente é como se fosse uma coisa em si, no sentido kantiano. Ou seja, você não tem acesso imediato ao inconsciente, você só tem acesso aos derivados, produtos ou formações, os sonhos, atos falhos, que na leitura do Lacan são estruturados como linguagem. Então, o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Só que o Reich ele vai criar uma noção de inconsciente corporal. E aí que tá, porque ele vai colocar em questão o que o Deleuze-Guattari chama de despotismo imperial do significante, não só nas formações sociais dos bárbaros, né, que tem todo o debate com o marxismo, mas também no campo da clínica, porque todo mundo que conhece os analistas lacanianos, eles são logocêntricos em geral. Então ele vai falar o que é o inconsciente, vai falar o corpo ele tem 3 tipos de movimento: movimentos voluntários, movimentos involuntários e movimentos que são meio voluntários ou involuntários, como a respiração. Então, para ele, o inconsciente, ele, como sonhos, atos falhos, é uma forma secundária do inconsciente, derivada. A forma primeira do inconsciente são todos os movimentos de expressão emocional ou vital que não estão submetidos ao controle do ego, da consciência, como o batimento do coração, um sorriso, toda a expressão corporal que não está, ela está menos sujeita ao controle consciente do que as palavras.
E aí o Lawrence, nesse texto, ele é mais radical que o Reich, porque ele vai falar, não, esse inconsciente aí da psicanálise que é estudado como linguagem é uma farsa. É tipo, ele impede a gente de acessar o inconsciente vital, corporal, cósmico, né? Então, o Lawrence, ele vai falar, por exemplo, desse texto, assim, eu vou já indo para o final, assim, ele fala assim, ao longo de todo o seu percurso, a psicanálise falha em determinar uma coisa, e trata-se da natureza do inconsciente puro. E esse inconsciente puro são os fluxos vitais, corporais, independentes, espontâneos e autônomos em relação à consciência, ao ego, à reflexividade, às ideias, aos conceitos, a tudo que seja representação mental, digamos, né? Acho que a palavra mais fácil seria essa. Então, ele fala assim, na verdade, temos que retornar ao nosso próprio inconsciente, mas não ao inconsciente que é o reflexo invertido da nossa consciência ideal. Temos de descobrir, se formos capazes, o verdadeiro inconsciente, lá onde a nossa vida borbulha em nós antes de toda operação mental. A primeira vida borbulhante em nós, que é inocente diante de toda alteração mental, é isso o inconsciente. Ele é puro, de modo algum ideal. O inconsciente é a origem espontânea que nos faz viver. O que é, então, o verdadeiro inconsciente? Não se trata de uma sombra projetada da mente, trata-se de um impulso vital espontâneo em todo o organismo. Onde ele começa? Onde começa a vida. Então se vê que tem uma certa afinidade entre o Reich e o Lawrence, porque o Reich ele reconhece o conceito vital como manifestações corporais, autônomas, espontâneas, independentes do ego, da consciência. Só que, mais radicalmente que o Reich, ele fala que o inconsciente psicanalítico, estruturado como uma linguagem, ele impede a gente de acessar esse inconsciente, né? Então, a gente pode, assim, porque isso é importante, eu acho, a gente entender, porque o Guattari ele estava meio que no debate com o lacanismo, e o lacanismo tem a causa do significante da palavra, do logocentrismo, né? E o Lawrence, eu acho que ele pode ser considerado, assim como Nietzsche ou como Artaud, um daqueles que derrubou o muro do significante, né? Na linguagem do Deleuze e Guattari. Aí, só para terminar, uma última citação, eu queria, na verdade, 2 citações, assim, falar. Ele fala assim, desse mesmo texto: no início havia a palavra. Essa foi a dissimulação presunçosa da mente. A palavra não pode estar no início da vida. Ela é o fim da vida, the end of life. A mente é a morte final da vida. Porém, ela tem toda a força mecânica do universo não vital. Portanto, vemos o cérebro como um grande dínamo e acumulador de força mecânica, que deve aplicar essa força mecânica de controle ao inconsciente vivo, sujeitando toda espontaneidade a certos princípios chamados ideais ou ideias. Então, você vê que tem uma afinidade muito grande dessa última passagem, né, que ele está criticando a palavra, o verbo, a fala. O Nietzsche ele falava, por exemplo, que toda palavra é um preconceito, né, e o ator de que ele falava estraçalhar a linguagem para tocar a vida. E só para uma consequência dessa concepção do inconsciente do Lawrence, que tem uma certa influência do Deleuze e Guattari, é de que ele meio que é anti-edipiano, digamos. Então, eu queria só uma última citação um pouco maior para dar a ideia de em que sentido o inconsciente vital, material, físico, ele é anti-edipiano. Então, ele fala assim da página 28. Tendo nos dado conta de que o inconsciente entra em efervescência, vibra, viaja num fluxo subjetivo intenso a partir do centro abdominal, conectando a criança diretamente com a mãe nos polos do vitalismo, nos damos conta de que o inconsciente não contém nada de ideal, nada de conceitual e nada de pessoal, na medida em que a personalidade, como o eu, o ego, né, faz parte do self subjetivo mental ou consciente. Assim, as primeiras análises são ou deveriam ser tão impessoais que as assim chamadas reações humanas não estariam envolvidas. A primeira relação não é nem pessoal nem biológica, um fato que a psicanálise não conseguiu apreender. Por exemplo, a criança grita assustada ao tocar o bicho de pelúcia. Outra criança ama tocar o bicho de pelúcia e sussurra de prazer. Como assim? Trata-se de um complexo? O pai tinha barba? É possível, mas humano, demasiado humano. O resultado físico de esfregar a pelúcia é produzir uma certa quantidade de eletricidade de fricção. É isso aí. Obrigado, pessoal.
Tá, vou falar então. Alô, dá para escutar? Bom, boa tarde. Me chamo Juan. Sou psicólogo, sou psicanalista. E me dedico à clínica, mas também sou pesquisador. Sou doutorando em filosofia na Universidade Federal do ABC. Fica lá em São Bernardo do Campo, mas moro em São Paulo. Então, temos um pequenino grupo de pessoas estudando Guattari e Deleuze. Assim? Mais perto, assim? Então temos um pequenino grupo de pessoas, né, de pesquisadores estudando Guattari e Deleuze, junto com o André La Sálvia, que é meu orientador. E hoje eu vou tentar falar basicamente de um processo, de uma parte da minha pesquisa, né, digamos assim, de um capítulo. Mas atualmente a minha pesquisa, a minha tese, ela se intitula Sexualidade Maquínica, onde basicamente eu tento explorar uma noção que aparece no Antiédipo de sexualidade não humana. E isso é um termo que aparece poucas vezes na obra, não é exatamente muito explorado ou ultra conceituado, mas existem pistas, né, de como isso pode se proceder ou podemos pensar. Então, só para dar um norte, né, estarei parametrizado numa noção desessencializada do sexual, desrepresentada, desnaturalizada no sentido do instinto, no sentido biológico, e trazendo sempre esse viés maquínico de uma sexualidade sempre produzida. Então, para Guattari e para Deleuze, a sexualidade, isso que se apresenta do que a gente vive, isso é só uma representação antropomórfica do sexo, mas que jamais pode ser reduzida, né, ao entendimento do que seria o sexual, né, ou categorizada. Tal qual como se pensa a produção desejante. Então, só para vocês saberem de que lado, de certa forma, eu estou, né? E é uma pesquisa também que tem a ver com uma certa reivindicação do sexual, seja para o campo da filosofia, disso que se entende como esquizoanálise, e também da própria psicanálise. Uma reivindicação no sentido de trazer uma certa recuperação, não sei se dá para usar esse termo, mas uma noção panteísta mesmo da sexualidade, uma sexualidade de fluxos e cortes, e estabelecer um pouco essa crítica. Eu até menciono o Reich, que eles mencionam, né, no Antiédipo, de falar do abandono freudiano da sexualidade, de que isso deixa de ser uma certa primazia e cai sobre uma noção de um recalcamento endógeno do sujeito, e que se torna um grande problema para Guattari e para Deleuze, porque isso implica uma exclusão do fora, da externalidade, na composição do sexual. Sobre essa ideia de sublimação anal, eu parto de 3 prismas. Um deles é um prisma freudiano, que fala num conceito de sublimação, que é um conceito problemático, fragmentário, aparece de distintas formas também na obra do Freud. Mas esse é um prisma. O outro é sobre o que se refere, se chama ou se diz a sublimação anal, que isso está em Deleuze e Guattari, no Antiédipo. E um terceiro seria uma ideia de um uso desejante e dessublimado do cu, que eu trago um filósofo chamado Guy Hockenheim, que depois vou apresentá-lo melhor para vocês, a partir de uma obra chamada O Desejo Homossexual, e também uma noção do Paul Preciado sobre a revolução anal. Então esse seria o processo, o caminho que eu estou tentando construir. É uma tentativa de um capítulo da minha tese, espero que eu consiga. Bom, basicamente o conceito de sublimação em Freud ele é superficial,
Ele aparece em distintos momentos, né, de maneira fragmentada, mas a gente pode elencar duas posições principais. A primeira delas seria de uma ideia da sublimação como dessexualização. Então, acho que é um pouco de uma certa ladainha que todos nós já conhecemos, em que Freud defendia que a renúncia do desejo ou a renúncia da pulsão sexual ela precisaria existir em prol de um viés civilizatório e social. Então, Freud é aquele cara que, ao mesmo tempo que reconhece a perversidade polimorfa do desejo e do sexual, ele está sempre ali induzindo a uma normativa ou definindo, né, um social. Acho que Guattari e Deleuze eles não estão preocupados em definir um social. Por isso que eu me alio a eles. Tem essa noção problemática aí de um recalcamento endógeno e originário, como se fosse algo interno ao sujeito represar suas pulsões sexuais, digamos assim, e não algo que se dá de maneira numa colisão entre interno e externo, ou entre essas forças do fora, digamos assim, que atuam sobre nós. E também uma noção para o Freud de que haveria uma dessexualização necessária do cu, do ânus. Eu vou falar de cu e ânus, vou usar essas duas palavras, mas que ele fala basicamente no desenvolvimento psicossexual de uma ideia um pouco progressiva da pulsão, e onde ela passaria por diversos estágios e deveria assumir sua genitalidade. Então, como se o anal fosse algo a ser superado, desprezando, né, uma perversidade polimorfa do corpo. Então, ele acaba induzindo a um caminho desenvolvimentista. Isso é o que eu estou criticando, tá, gente? Por favor. Mas, para mim, é importante. Acho que não é nenhum processo histórico, mas eu gosto de ficar nesse campo de tensão entre os conceitos, as ideias, né? Uma outra posição freudiana seria da sublimação, como ele aí tenta sair um pouco dessa ideia de uma dessexualização, mas ele vai falar da sublimação como uma outra possibilidade de investimento objetal, com uma certa ideia transformadora da pulsão. Então, ao invés de eu querer dar o cu, eu vou fazer outro ato social para que seja assimilável no mundo. E isso também é bem problemático para Guattari e para Deleuze, porque aí o Freud está pautado numa ideia de um inconsciente simbolizado, representado, personologizado. Algo que eles são profundamente críticos e se opõem a isso. Aí uma outra perspectiva que vai me abrir um caminho para chegar aí no Guattari e Deleuze seria algo de um psicanalista francês chamado Laplanche, que ele vai fazer uma crítica ao Freud e vai fazer uma inversão, né? Ele vai falar que é a sexualidade que cria a cultura e não o contrário, né? Então ele vai tentar fazer essa reversão de uma ideia de um recalcamento necessário para dizer que a sexualidade ela pode produzir mundos, né? E é algo que já me interessa. Sobre a sublimação anal, acho que alguém já comentou aqui do 3º capítulo, do Antiédipo, mas é ali que aparece e que eles vão dizer que o ânus é o primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, foi o ânus. Aqui tem uma citação longa, vou tentar lê-la de uma forma fragmentada, mas que eu acho importante. Primeiro tem essa posição de que o primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, foi o ânus. Isso eles estão pensando de uma certa anterioridade a qualquer capitalismo, podemos dizer assim, ou também de uma anterioridade do falo, né? Algo que aparece muito na psicanálise. Aqui cito eles, né?
É preciso até dizer que se o falo tomou nas nossas sociedades a posição de um objeto separado, que distribui a falta às pessoas dos dois sexos e organiza o triângulo edipiano, é o ânus que o separa assim. É ele que suprime e sublima o pênis. A sublimação está profundamente ligada à analidade, mas não no sentido em que esta, por lhe faltar outro uso, forneceria uma matéria para sublimar. Ou seja, o ânus não precisa ser sublimado, né? A analidade não representa o mais baixo que seria preciso converter num mais elevado. É o próprio ânus que passa para cima, o que ocorre nas condições de sua exclusão do campo, condições que teremos de analisar e que não pressupõem a sublimação, pois é esta que, ao contrário, deriva delas. Não é o anal que se propõe à sublimação. É a sublimação é que é inteiramente anal. Aí já, enfim, para mim se estabelece algo bem problemático, porque ao mesmo tempo que eles estão dizendo de que o processo sublimatório já seria anal, no sentido de ter sido privado, fico talvez um pouco sem entender se isso é um processo presente e contínuo. Algo que eu estou pesquisando, porque você entende, se eles estão defendendo uma sublimação anal, ou eles estão só apontando isso criticamente para dizer, na verdade, de uma dessublimação, em que não há sublimação. Posteriormente, eles vão trazer isso, inclusive, né? Um outro momento aqui. Todo édipo é anal e implica um sobreinvestimento individual do órgão para compensar o desinvestimento coletivo. Então, o Popreciado, posteriormente, vou mencionar, mas ele vai trazer uma ideia de coletivização do ânus, né? De tentar tirar essa questão do cu como lugar privado, individual, e dele poder circular socialmente. Um outro aspecto que eu acho importante aqui... Peraí, gente, que eu... Bom, primeiro tem isso, né? Do fálico ao anal, de escapar de uma lógica fálica. Essa ideia do órgão, o primeiro órgão a ser privatizado, né? Isso fala também do sócio inscritor, da máquina territorial primitiva. Desse processo da terra, dos corpos de extração, de cortes, códigos, distribuição, que se deu no mundo, digamos assim. E acho que também esse elemento que acho que é talvez claro para todos nós, né, de que a respeito da produção desejante como equivalente à produção social. Deleuze e Guattari vão dizer que há tão somente o desejo e o social e nada mais. Então, eu acho importante essa noção para a gente não ficar nessa distinção de um sujeito que opera fora do mundo, como se isso fosse possível. Agora, sobre a revolução homossexual do Guy Hockenheim, eu vou tentar falar para não me estender tanto aqui no tempo. Quanto tempo tem ainda? Tá. Bom, o Guy Hockenheim foi um filósofo, leitor de Freud, Deleuze e Guattari. O Paul Preciado o descreve como um chupador de rola do Partido Comunista Francês, ali no final da década de 60. Acho interessante essa descrição. E aqui tem uma citação aqui do Hockenheim que aparece no Desejo Homossexual, que eu acho que ele faz essa conexão aí que eu estou buscando, né? Vou ler para vocês. Não há lugar social para o ânus que não a sublimação. As funções desse órgão são verdadeiramente privadas. Lugar da constituição da pessoa. O ânus exprime a própria privatização. A história analítica, e não podemos nos impedir de encontrar anal em analítica, supõe a ultrapassagem da fase anal para alcançar a genitalidade. Mas a fase anal é necessária para organizar o desvinculamento do falo. Na verdade, não existe exercício da sublimação sobre o ânus como sobre nenhum outro órgão, no sentido em que se faria o ânus passar do mais baixo ao mais elevado. A analidade é o próprio movimento da sublimação.
E o Guy Hockenheim vai trazer basicamente a questão de que o desejo homossexual coloca em questão a analidade e sublimação, porque ele reinstitui um uso desejante do ânus. Então acho que isso também coloca o que se passa com a sublimação. A gente pode ainda ficar falando em sublimação, ou se trata só de um processo dessublimante contínuo. Posteriormente ele vai dizer de que toda homossexualidade, isso o Guy Hockenheim, é relativa ao erotismo anal, independente de quais sejam as diferenciações e reterritorializações perversas aos quais Édipo a submete em seguida. E o ânus não é o substituto da vagina. As mulheres se beneficiam dele tanto quanto os homens, tanto quanto todas as pessoas. O Preciado vai perguntar quem não tem cu, né? Aqui a função significante discernente do falo é atingida, no momento em que o ânus órgão se separa da privatização que lhe é imposta para entrar na corrida do desejo. Reinvestir o ânus coletiva e libidinalmente é enfraquecer tanto o grande significante fálico, que nos domina cotidianamente nas pequenas hierarquias familiares, quanto nas grandes hierarquias sociais. A operação desejante menos aceitável, porque mais fortemente dessublimante, é aquela que se vale do ânus. Aí aparece o termo dessublimação. O Guy Hockenheim também ele fez uma edição daquela revista Research que o Guattari editava e que o convidou, chamada 3 milhões de perversos, e que tratava um pouco dessa temática, não só homossexual, mas da sexualidade. Aí, por fim, vou falar rapidamente do Paul Preciado, só para finalizar. O Paul Preciado ele fez um texto a respeito do livro do Guy Hockenheim, chamado Terror Anal, Nota sobre os Primeiros Dias da Revolução Sexual. E aí, eu, com o Paul Preciado, quero tentar pensar em algo, numa produção mesmo de sócios, né? Numa instauração de um novo, por assim dizer, a partir dessa ótica anal. Não enquanto uma centralidade, mas enquanto uma possibilidade de pensar outros funcionamentos sexuais não categorizados, não pensados, todavia. Bom, eu vou tentar ler aqui a última parte que eu separei do Paul Preciado, em que ele vai falar de uma utopia anal. Ele descreve alguns pontos, né, sobre o que ele vai entender como sendo o cu, e coloca, né, o ânus não tem sexo e nem gênero, né, e como a mão escapa da retórica da diferença sexual. Aliás, num outro livro, no Manifesto Contrasexual, ele vai dizer de uma universalidade do cu. Isso já coloca também em embate sobre os universais, aí como que a gente pode pensar isso com Guattari, com Deleuze. O ânus é um bioporto, ponto de inserção através do qual um corpo permanece aberto e exposto a outro ou outros. Tipo uma plataforma, né? Uma possibilidade de acesso. O ânus funciona como ponto zero, operação de desterritorialização do corpo heterossexual, ou dito de outra forma, de desgenitalização da sexualidade reduzida à penetração pênis-vagina. Não se trata de fazer do ânus um novo centro, né? Ainda que eu esteja falando do cu e exista uma certa ode a isso, mas não se trata de aplicar uma substituição ou dizer que o sexo é isso, né? Isso é uma possibilidade de abertura. Então não se trata de fazer do ânus um novo centro, e sim de colocar em funcionamento um processo de deshierarquização e descentralização que fazia de qualquer outro órgão, orifício ou poro um possível bioporto anal. A coletivização do ânus anuncia um comunismo sexual. O ânus foi historicamente contido como órgão abjeto.
Então, o Paul Preciado vai questionar como pensá-lo como um aspecto produtivo no capitalismo, sendo que é associado a algo como lixo e dejeto, algo a nem ser pensado, e o Paul Preciado está pensando uma certa epistemologia anal, digamos assim. E, por fim, os órgãos, tanto bio como tecnopróteses, não reapropriáveis na economia libidinal heterossexual são anais. Dildos, orifícios nasais e bucais, implantes, cortes ou vãos já existentes ou aqueles produzidos com a intenção de serem penetrados. A vagina que não procria, que é extraída da máquina heterossexual, deixa de ser uma víscera oca que busca ser preenchida, para se transformar em órgãos de características anais. Aí ele já faz um esgotamento, né, de uma ideia centrada no ânus para pensar essa multiplicidade de corpos e de partes que podem ser, sim, sexualizadas. E, gente, é basicamente isso. Eu quis separar 3 prismas sobre o que eu estou pensando sobre esse tema e espero que tenha sido minimamente compreensível. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Sabrina. Eu sou uma mineira que mora em São Paulo. Fui para São Paulo fazer pós-graduação. E eu sou psicóloga, venho desse campo, fiz meu mestrado na psicologia clínica e estou fazendo o meu doutorado agora também na psicologia clínica da PUC São Paulo, né? Então eu falo desde daí, também, desde aí. Estou aqui vivendo um campo de intensidade fortíssimo sempre, assim, né? Nesse lugar de se expor de alguma maneira. Há uns 10 anos atrás eu quase tinha infartos, mas agora está dando para curtir mais assim, o movimento, sabe? Só da intensidade mesmo, da ondinha. Vamos ver o que se atualiza com isso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Bom, eu venho da clínica, eu falo, acredito, desde uma perspectiva clínica, e me passou, talvez, não sei se importante ou não, falar que eu não sou psicanalista e nem esquizonalista. Neste momento, eu prefiro não me posicionar nesses 2 lugares, porque penso que são lugares importantes, são lugares dos quais eu bebo também, mas eu não sei se para esse momento político esse tipo de embate narrativo me interessa. Então tenho feito assim uma abstinência dessa hostidade, digamos, né? Eu vou ler um textinho porque eu sou muito prolixa, muito prolixa. Eu adoro falar, adoro. E esse textinho, ele faz parte de um momento da minha escrita aí de tese, do meu doutorado. Eu nem estou mais nesse momento exatamente, mas acho que ele, né, sei lá, estava mais ajeitado aqui. Deixa as novas ideias aí para o futuro não muito distante. E é isso. Se na hora que faltar, tipo, 1, 2 minutos para terminar, se eu não tiver terminado, você me avisa que eu pulo para o final, tá? Obrigada. Então, se chama Um Instrumento Filosofante Não Codificado. Sentidos são invenções que se ramificam pela trama social e podem ser transformados através da modulação de desejos que, por sua vez, conduzem nossas ações. Essa já tão debatida questão da produção desejante torna-se algo ainda mais urgente quando percebemos a força das formas de vida servindo tão voluntariamente à cristalização dos aparelhos de captura ao longo dos últimos séculos. Brutos governos, agora neoliberalizados, não querem apenas amortecer e liquidar nossa capacidade de sermos afetados pelas forças do mundo. Forças de cujos efeitos emergiriam novos sentidos. Eles querem decidir fantasmagoricamente sobre os efeitos que certas substâncias possam ter ou não em um organismo convalescente.
estava aqui bem afetado pela pandemia também. Depois de anos atentos aos perigos dos enunciados científicos como produtores de verdades dominantes, muitas vezes em proveito da indústria farmacêutica, vivemos nesse instante uma problemática ainda mais bizarra, a das possibilidades políticas da banalização de saberes científicos e filosóficos endossada por líderes apedeutas, estes totalmente vendidos às indústrias da vida e da morte. Os perigos da submissão à transcendência nunca foram tão presentes, borbulham na superfície da realidade. Imaginar um modelo de futuro como quem adia para o próximo século a resolução de nossos impasses pouco tem a contribuir com a nossa cena planetária atual. Por mais agonizante que seja a nossa realidade, nossas lutas privadas e coletivas, é através delas que podemos perceber a parte a que pertencemos na linha do tempo cosmogônica, de modo a escutar os embriões de futuro que se aninham em nossos corpos à espera de nossas ações para germinar. Mas quem somos nós? Nós que aqui estamos em um tempo onde não acontece o que deveria acontecer. Diante desses governos e desse tempo histórico pelos quais somos atravessados. Uma certa transversalidade aponta-nos que distinguir entre problemas de ordem individual e coletiva seria uma grande balela, um verdadeiro engodo a nos alienar de nossos problemas presentes. De famintos a consumidores vorazes de modos de vida pré-determinados, não parecemos satisfeitos e mesmo assistindo à derrocada de um tipo de vida habitar o planeta, inclusive a vida de nossa espécie, seguimos inibidos no uso pleno de nossas forças. Porém, tem uma hipótese. O inibido é, antes de tudo, um afetado. A inibição pode fazer isso conosco. Faz voltas, cria labirintos sem razão, leva-nos a buscar entretenimento pouco nutritivo. A inibição trabalha para o recalque. Não é prudente, portanto, culpabilizá-la, pois isso aumentaria seu poder de captura do desejo. Tampouco acreditar que o seu contrário, uma desinibição, seria a resolução da problemática que farejo aqui. Embora não pareça, a inibição fala. Logo, é possível se haver com sua fria existência. O que diz a ausência, a falta de taraquejo, o medo, que não correspondem ao desejo que pulsa, pede passagem, soa frio e se excede precipitadamente em suas fugas. O inibido é, antes de tudo, um afectado. Seu corpo vibra tanto, tanto, como se fosse a fricção ou a ressonância no corpo de um grande sino pesado. Aparentemente, o inibido sente as vibrações do mundo ao seu entorno, diferentemente do apático. Sente muito. Sente tanto essas vibrações disformes que não sabe por onde começar a trabalhar com elas. Desajeitado em transformar pensamento em ato, segue errante com seu corpo badalando o caos, como o esquizo, personagem conceitual ao qual fazemos vizinhança e homenagem. Portanto, há muita força na inibição, mas num movimento disperso, aparentemente calado em sua trajetória caosmótica. Através de quais forças se agencia um corte no caos que favoreça a criação de novos modos de existência? Através de quais dispositivos daremos escuta e movimento àquilo que não aparenta ter força de nascença? A resposta estaria na vida como uma obra de arte, como nos sugere Foucault? Isso talvez seja demasiadamente exigente para a nossa humilde submissão contemporânea. Uma fraqueza difícil de entender em nossos tempos, onde se existe em exposição. Ou será ainda que é uma existência que permanece abstrata e, por isso, é impossível de ser assumida. Ao não explicitar como esse movimento de transfiguração se opera na subjetividade, como se dará esse exercício? Talvez Guattari nos ajude melhor com essas respostas, quando nos oferece seu orquestrar cartográfico, sua forma singularíssima de percepção da vida por uma via ética, estética e política. Então, ainda pergunto como estará a altura de uma vida ecosófica.
Cometi, acima, um ato falho de escrita e chamei a inibição, o tema desse rascunho, de submissão. Experimentemos aqui o ato falho como um ato descolonizador do pensamento. Ele traz suas forças em formas que não aprazem um sujeito obediente a uma norma. Força o movimento da vida a reconstituir sua insistente produção desejante em novas formações de um corpo ou de corpos transversais. Vejam, nossa economia psíquica é fiel. Mas fiel a quê? Pois bem, ali onde a inibição encontra a submissão é onde atua nosso já conhecido e medroso eu mesmo, envolto por seus mecanismos de conservação e permanência das formas vigentes de si e de mundo. Faz-se justiça à nossa economia psíquica através do governo de um eu assujeitado? Em outras palavras, faz-se justiça ao mais alto grau de requinte da arquitetura anímica da vida e da perpetuação em nossos corpos? No esforço por formas permanentes, para onde vão nossas forças cósmicas, afinal? Falo aqui das forças pulsionais, aquelas em que seu destino ético produzem a eterna repetição da diferença. Lembram-se do corpo do sino grande e pesado, tangendo a vibração densa do caos? É quase impossível contê-lo no auge de sua força, pois estancada, a força colapsa. Agora pensem em um estancamento de forças em campo global. Busco aqui um jeito de pensar os efeitos de uma inibição coletiva, tomando a inibição como uma produção de desejo capturado daquilo que ele pode inferir de novidade no campo social e político, o que, de alguma maneira, é o que está acontecendo conosco. Por fim, voltamos às velhas perguntas de como e por que amamos os signos que cerceiam nossas passagens. A revolta tornou-se um perigo à vida e não é experimentada como um exercício pleno e autopoético dela mesma. Uma revolta que, como uma crise, é seguida de outra em suas relações de fim e recomeço, morte e vida, diferenciação de forças e formas. Sem exercer a revolta, seguiremos vivendo processos sem percebê-los. Inibidos, participando desse mundo como zumbis, dispersos das vibrações de forças que afetam nossos corpos e da pulsação que emanamos em nosso entorno. Aqui temos um problema clínico. Então, cabe ainda não jogar a inibição e a submissão no lixo. Se elas são o que temos agora, é preciso direcionar em seu sentido o foco de nossa atenção, sem o qual não saberemos o que nos tornamos realmente no agora, atuando submissos a uma civilização de consumo onipotente, independente de nossa situação socioeconômica, credo, cor de pele e nacionalidade. Na servidão a um modo de subjetivação, que, como nos disse Félix Guattari, já tomou conta do conjunto do planeta e nos define no antropoceno. Bom, sem aguçar essa percepção, vivemos o desejo em sua potência mínima, perdendo aquilo que é inexorável para a produção caosmótica de sua potência vital, sua força pulsional, pré-pessoal, matéria da qual se constitui um corpo sem órgãos coletivo, nosso tecido mais singular de criação de realidades. Quando o desejo se perde sua força revolucionária, agenciando-se a formas brutais de existência, é prudente que sentidos anestesiados que deram passagem a essa modulação sofram um processo que chamamos de transducção. Esse texto não está... Pera. Tem um como aqui no meio disso tudo. Como? Isso é, que difiram seus códigos e que possam compor novas alianças para existir. É nesse lugar que a clínica, enquanto conduta ética e ritual de cuidado, opera sua força política, pois ela nunca está separada das formações sociais do desejo, seu campo de atuação micropolítica. O encontro clínico deve funcionar para que se opere um desvio dos afetos que nos levam a ver a vida como um produto acabado pela força de desgastados, porém funcionais condicionamentos.
O ressentimento, a culpa por não atingir resultados desejáveis, a competitividade são peças fundamentais da engrenagem da derrocada que presenciamos isolados, mas a olhos vistos. Olhos petrificados, capturados por telas que muitas vezes não captam as formações e estratégias políticas que inibem nossas percepções de morte e vida e abalam as forças que dignificam nossas existências e nosso porvir. Não negar o que nos acomete, disponibilizar-se a deixar afetar-se pela história que tecemos, abrir mão das individualidades conquistadas e de uma falsa ideia de progresso que ameaça a vida de muitas espécies sobre a Terra é tarefa vital daqueles que querem cuidar dos germes de futuro que aninham em seus corpos, isto é, implicar-se com o presente. Sendo inibido um afetado mais que um mortificado, sendo ele composição de muitas forças que não encontram vazão, reciprocidade, coletividade, exercício de alteridade, como criar uma estratégia para que essas forças, as de nossa inibição coletiva, produzam outros contágios? Como produzir diferença em nossos encontros que atravessem o complicado muro das relações neoliberais? A ideia que venho tentando desenrolar é a de uma solidariedade outra. Não uma solidariedade do campo da filantropia, da representação, da autobajulação. Isso não resolveria os problemas propostos aqui, mas uma solidariedade que desobedeça no campo visível e invisível toda norma vigente e violências das quais somos agentes, condutores e sofredores concomitantemente. Uma solidariedade que se configura em corpos desobedientes decompõe aquilo que parece naturalizado na produção de nossos afetos e valores no contemporâneo, moleculariza contrafeitiços em relação a uma suposta via de conduta normativa, influenciável, para que, quem sabe, através de um viés errático, possam ser descobertas novas nuances do existir. E, por que não, novos sentidos possam ser atribuídos às nossas existências, com novas possibilidades de experimentar nossos corpos, diferentemente daquilo que denominamos empreendedorismo de si, nódulo duro dos processos de produção de subjetividades de nossa época, onde se atua apenas para acumular capital econômico e indissociavelmente narcísico, inibindo em si mesmo e em nosso entorno outras formas de viver. Se, como nos aponta Deleuze, a maioria é ninguém e a minoria é todo mundo, a conquista de uma estabilidade emocional e financeira é uma falsa ideia que nos é vendida a um alto custo, o enrijecimento de nossos corpos e afetos no abuso de nossas forças vitais. Sendo assim, é preciso inventar os modos de sustentar o que há nas relações para além dessas barganhas de interesse, tão comuns entre muitos de nós. Essa possível sustentação contribui para uma escuta outra, que nos deixa afetar pelo que acontece a partir de nossas zonas de estrangeiridade, para que assim possamos, eventualmente, descobrir aquilo que não sabemos sobre nós, nossos corpos e nossos afetos, e, a partir disso, inventar outros modos de existir, né? Não sou filósofa e não tenho memória. Apesar de tudo isso, escuto. Escuto com um instrumento filosofante não codificado. Esse instrumento é o corpo em ato. Não quero romantizar a clínica, mas, como nos ensina Guattari com sua dita esquizoanálise, o que anseio é usufruir das condições que ela nos oferece para viver a heterogênese que nos atravessa, de forma radicalmente crítica às políticas de morte que nos assombram. É isso. Bom, gente, obrigado. Obrigado por mais uma mesa muito instigante. A gente tem tempo para uma pergunta só, porque a gente está atrasado e 7 horas tem outra mesa, né? Pode ir.
Bem, tive sorte. Eu queria dizer o seguinte, e depois vou fazer uma pergunta, que é, bem, Juan, achei a tua apresentação assim de uma importância assim extraordinária, vital mesmo. Essa questão a maneira como se apresenta a privatização do cu, isso eu acho isso, como isso leva uma reflexão sobre a psicanálise, a teoria psicanalítica. Sinceramente, eu senti assim, quer dizer, é como se, e a própria ideia da coletivização do cu, do ânus, do Paul, Preciado, é quase um plano de imanência, eu sinto. Num certo, e é uma espécie de... o cu como uma espécie de plano de imanência. Eu acho que isso muda muito a maneira até de ler o Anti-Édipo, ou de ler o próprio Capitalismo e Esquizofrenia. Sinto que é muito tipo a ideia dos N sexos, não é? Por exemplo, mas esses N sexos eu acho que ele entendem-se, eu pelo menos senti através da sua fala, eu entendo isso muito de uma maneira muito mais intensa através da questão anal, no sentido em que há uma certa experimentação e a possibilidade de criar outros sexos, outras sexualidades, digamos assim. E então, mas a questão assim parece que é um pouco, e voltando ao Filipe, que também é incrível a apresentação, quer dizer, eu acho que será uma questão para os dois, assim, quer dizer, a privatização do cu poderia ser o muro do significante, quer dizer, a ideia de um inconsciente digamos, vital que você estava apresentando, Filipe, tipo, trabalhando com o Lawrence e tal, que é incrível, amo o Lawrence e tudo isso, mas quer dizer, não poderia ser esse muro ser essa própria privatização, quer dizer, o para além, um além desse muro, ou arrebentar, ou transpassar o muro, como eles dizem, como está traduzido não seria essa coletivização anal. Não sei, foi uma ideia solta que me surgiu. Mas obrigado, puxa, achei extraordinário. Você falou o quê? Da privatização do cu como significante, é isso? Não, como muro. Sim, sim. Acho. Uhum. Uhum. Mas sim, eu concordo, né? Acho que é uma... Ao mesmo tempo que ele é privatizado, tanto no sentido capitalístico quanto no sentido individual, tem essa categorização de sentido também, né? Que lhe é imposto. Tem um muro aí acerca sobre como ele pode ser usado. Tanto é que cabe falar de anos e compreender ele como um acesso dissidente de novas formatações sexuais, homens, mulheres, trans, N sexos utilizando-os, né? Mas sim, acho que é isso que eu tenho para comentar. E obrigado pelo comentário. Eu não sei muito bem, Felipe, o que falar assim, mas eu vou falar o que me veio na cabeça assim, sem pensar muito. Porque eu acho que tem essa questão do anal, do fálico, etc. Acho que tem um problema na psicanálise, que é a ideia freudiana de desenvolvimento libidinal. Quando você parte dessa perspectiva, quando a pessoa não alcança o estado genital, ela está regredida, assim, ela é tipo subdesenvolvida sexualmente para o Freud, né? Tanto que o Lacan ele tenta amenizar isso, mas talvez não de forma satisfatória, porque o Freud fala de pré-genital, né? Normalmente é o termo que ele usa, e o Lacan ele fala agenital. Eu não sei se resolve muito, mas ele tenta dissociar essa ideia de desenvolvimento libidinal como um progresso, né? E a questão do ano, acho que se você pensar do debate que o Guattari ele foi formado dentro do lacanismo. E no Anti-Édipo tem uma nota que é muito importante, que ele fala assim que o Lacan ele oscila entre dois polos do desejo. O desejo como máquina desejante, objeto A, o pequeno a,
e como o desejo como falta do significante fálico, que vem dar uma totalidade, e aí tem a castração, ele reintroduz todo esse problema que você estava falando do muro do significante, né? Porque no Lacan esse é o significante fálico, né? E, então, nesse sentido, é possível, né, ver o anal como uma derrubada do muro do significante dentro do lacanismo. É a única coisa que me veio na cabeça para poder... E conta as duas anedotas do Guattari. Então vou contar porque porque são coisas assim, porque como eu estava falando da minha apresentação, ninguém sabe muito bem como é que o Guattari trabalhava, né? E tem duas coisas que eu acho assim que são totalmente fora da curva dentro do meio psicanalítico. Em 2015, eu conheci dois amigos próximos do Guattari, e é um casal cis-hétero, eles já estão bem velhos, né? Você pode imaginar, por causa da época. E aí, conversando com ele, a mulher ela tinha feito análise com o Guattari, né? E aí eu perguntei como é que o Guattari trabalhava, então eu quero saber, né? Me explica, porque ele não fala muito dos livros. Aí ela falou assim, eu estava numa época que eu estava em crise, ela estava na época ela tinha uns 20 e poucos anos e tal. Aí ela estava procurando um analista e indicaram o Guattari para ela. Aí o Guattari começou a atender ela, ele tinha um amigo dele, esse amigo, ele fez uns vídeos sobre o François Tosquelles, trabalha meio com audiovisual. E aí o Guattari, ele simplesmente chegou, chamou a paciente dele para ir numa exposição de arte, ele falou, chamou um amigo dele e falou, vem, e ele tipo meio que foi o cupido, assim, eu não consigo imaginar um analista fazendo isso, pegar uma paciente e falar, vou te apresentar meu amigo, vemos na exposição, e eles ficaram casados 50 anos, assim, sabe? O analista é institucional, né? Eu fico falando que vocês já conheceram algum analista que faz isso, assim, eu nunca conheci, tirando o Guattari, é o primeiro. E a segunda coisa é que o Jean-Claude Pollack, ele fala, ele era próximo do Guattari, e numa conversa que eu traduzi para uns vídeos, ele fala, não sei muito bem como o Guattari trabalhava, mas eu conseguia saber, porque às vezes ele não podia atender mais um certo paciente, e aí ele me encaminhava. E aí o paciente falava como que o Guattari trabalhava. Aí ele fala assim que teve um paciente que o Guattari estava atendendo, e que ele tinha um hábito, assim, que ele tinha um caderninho, assim, tipo o meu. E ele anotava todos os resultados de esporte na televisão. Saía um jogo de futebol, ele anotava, corrida, ele anotava, e ele achava que ele era meio maluco, ele se sentia meio culpado. E quando ele falou isso pro Guattari, ele falou já com medo, né, achando que o Guattari, sei lá, ia ter uma reação. E o Guattari falou, não, isso que é bom, continua, faz isso mesmo, legal. E aí ele falou que ele foi falar com o Jean-Claude Pollack, ele falou que essa intervenção do Guattari, o efeito foi que ele se sentia meio culpado de fazer isso, mas ele falou, não, o desejo ele pode se agarrar a qualquer coisa, pode ser a performance esportiva, e o efeito foi que a culpa passou, assim. Desneurotizou. O Guattari, ele desneurotizou, porque geralmente o analista mais clássico ele vai ver como um sintoma de neurose obsessiva, vai fazer a interpretação e tudo para eliminar o sintoma. O Guattari, não, o desejo continua. É isso que me interessa, é isso que é legal. Aí eu falo, mas meu Deus, tem analista que ele fica calado, assim, lacaniano mais ortodoxo, ele fica calado que nem um morto, assim, emocionalmente morto, assim, e tipo, não fala nada e cobrando absurdos, assim, tinha a Bruna Linsmar, ela falou, ela queria me heteronormativa, lacaniana, eu chorava, ela falava, assim, essas coisas, assim, acho que é grave, e o Guattari, ele era muito agressivo em relação a esse tipo de problema clínico, assim, então... Eu acho incrível, assim, eu queria descobrir mais histórias, vocês conhecerem e me falem. Mas era isso. Acho que não sei se temos tempo para mais alguma pergunta, né? Mas eu queria ressaltar, primeiro, mais uma mesa incrível em todos os minutos que eu assisti, e peço desculpa pelos minutos que eu não assisti, mas já expliquei para as mesas anteriores que eu estou aqui, enfim, batendo escanteio correndo para cabecear, né, nessa posição de produção. Enfim, eu quero... então, agradeço mais uma vez essa mesa de vocês, bastante incrível. Enfim, não resisto. Parece que o Guattari levou, em 68, os pacientes para a manifestação, né? E aí o colega dele, o diretor, que está me faltando o nome agora, ficou muito zangado, né? Que você é maluco! O Jean-Ri ficou zangado. Ele falou, como assim? Aquela produção de subjetividade toda acontecendo, esvaziou a clínica, levou todo mundo para a manifestação de rua. E aí, enfim... O Guattari tinha um hábito, ele fala numa entrevista que ele costumava levar os amigos dele
É. porque ele achava que era politicamente muito importante a conviver com os loucos esquizofrênicos. Entendi. Eu acho que realmente, atualmente eu faço parte da companhia teatral Wenz, Aham. porque a pessoa estudou Frêdica lá, e pra mim é mais transformador que análise, assim. Entendi. Tipo, é uma coletividade, assim. É que esse paciente que anotava tudo me lembrou o próprio trabalho do bispo, né? Porque o delírio do bispo ele tinha esse delírio de fazer um relatório, não sei se delírio é a palavra mais correta, mas ele tinha de fazer um relatório de tudo que estava acontecendo no mundo, para quando chegasse diante de Deus, ele explicar tudo, entendeu? Então você tem uns mantos do bispo, por exemplo, que tem as linhas de ônibus do Rio de Janeiro, entendeu? Urca, Leblon, não sei o quê, Penha, Costa Velha, ele vai lá botando as linhas de ônibus para explicar. O Rio de Janeiro é assim, tem essa linha de ônibus, tem aquela outra linha de ônibus. Ou então notícias de jornal, episódios jornalísticos. O Rosário, ele não falava que era artista, assim. Ele não tinha, Não. porque é muito comum as pessoas que não Frêdica, é muito comum, ela não tem essa coisa narcisista, né? Egoica, assim, eu sou artista. Eu sou artista. Ele não era artista, talvez ele, os artistas da cidade artística reconheciam o valor em vida, né? Mas ele falou, não, não faz isso. É engraçado. Aqui, faculdade de arte, eu brinco com os alunos, né? Já não começa a sentir artista, não. Está no primeiro semestre ainda. Calma aí. É uma humildade, né? Enfim, eu queria ressaltar a importância da mesa. A gente vai começar. Tá 19 horas marcada no programa, vamos começar às 19h30. A importância da mesa do coletivo 28 de maio, tá? Foram confirmadas as presenças da Indianara Siqueira e do Zé da Casa NEM, Janara Siqueira da Casa NEM, e do Zé Urutau Guajajara, aqui da Aldeia Maracanã, tá? Mesa agenciada pelos nossos companheiros Mariana e companheira Mariana Pimentel e Jorge Vasconcelos, tá? Então a gente vai dar esse intervalo agora para a gente dar uma respirada, dar uma restabelecida, e 19h30 a gente se encontra aqui, tá bom? E aí também quero lembrar amanhã da sessão de cinema. 19 horas, ou talvez um pouquinho mais tarde, 19h30, vamos lá no CTO, na Rua Medissá 31, na Lapa, tá bom? O filme que a gente vai passar é Baronesa, da Juliana Antunes. É isso. Cineasta mineira.